Hello, minhas sabidonas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso clássico Café das Sabidonas, que acontece todas as segundas e sextas-feiras, sempre às 7h30, para falarmos aí sobre os mais diversos assuntos da nossa área da estética tão amada. Se você perdeu algum episódio, você consegue assistir pelo YouTube ou escutar pelo Spotify. Basta digitar lá Café das Sabidonas. Bom dia, Cindy, maravilhosa. Inclusive, se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá se inscrever. A partir da próxima semana começarão a sair conteúdos exclusivíssimos do YouTube que não serão postados em nenhuma outra plataforma, tá bom? E se você gosta de fazer o seu cardio aí escutando o Café das Sabidonas, basta digitar lá no Spotify Café das Sabidonas que você vai ter acesso aos episódios. Estamos aí com mais de 250 episódios, tá bom? Bom dia, Paulinha. Hoje eu vim cheia de dados para vocês aqui, tá bom? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem bicho que nos faça crescer mais que um bom hater, sabe? Sabe os haters? Ô, bicho triste é hater, né? Claro que dentro do meu Instagram eu trago conteúdos ali para vocês, conteúdos técnicos, conteúdos mais leves, em formatos de memes, né? Às vezes uma frase, a explicação na legenda. Bom dia, Aninha. Então, sempre tem de alguma forma a explicação daquilo que está sendo colocado ali no feed para vocês. E aí, quando eu falei sobre o uso incorreto dos cosméticos, sensibilidade cutânea, em um desses posts, né? Teve uma menina que comentou lá. E aí eu fico pensando assim, cara, o que as pessoas pensam, né? Que a gente tira isso da nossa cabeça, tipo assim, vozes da minha cabeça. Uma voz me falou aqui e eu vou escrever isso. Claro que não, né? Tudo nós temos um embasamento, e isso eu trago principalmente dentro dos cursos. E aí eu trouxe alguns estudos aqui para vocês, inclusive depois, deixa eu só ver quantos são aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Cinco evidências científicas aqui. Depois eu posso fazer um compiladão bem maravilhoso, bem bonito, para mandar para vocês, para as alunas daí, tá bom? Exclusivo de alunas as evidências científicas, tá? Mas aqui eu trouxe para vocês alguns dados do crescimento da sensibilidade dos últimos anos aí. Por que que as peles estão mais sensíveis? O que que os nossos cosméticos têm a ver com isso? Como que nós podemos atuar em cima disso? Bom dia, Germana! Maravilhosa. A Gia tem uma filha linda. Bom dia, Rê. Bom dia. Vamos lá. E aí, por que trazer esses dados, né? Por que aumentar ainda mais, colocar holofote em cima disso? Pô, mas a gente trabalha com cosmético, daqui a pouco a gente vai estar que nem aquelas pessoas, né? Que tudo é um radicalismo, tudo é uma neura em cima dos produtos cosméticos, e não é essa a ideia. A ideia é que vocês consigam identificar o que vocês estão recebendo, por que vocês estão recebendo e o que vocês vão fazer a partir dali. Trouxe alguns produtinhos aqui para contextualizar tudo isso que nós vamos falar e as evidências aqui para explicar para vocês o aumento disso, quanto que vocês estão recebendo disso e principalmente correlacionar com os nossos tratamentos estéticos, né? E aí a gente volta naquele ponto principal. Nem todas as peles estão preparadas para receber um procedimento estético numa primeira sessão devido a todo o contexto de produtos skincare, tá bom? Vamos embora? Ai, credo. Oxe, meu Deus do céu. O Silvio me deu uma batida aqui. Gente, não é possível. Oh, meu Deus do céu. Como que esse homem começa a tomar esse trem aqui, gente? Eu ainda dei uma segunda chance, ainda vai dar. Ui! Deus, pai. Meu Deus. Gente, como é que ele consegue tomar aquilo ali? Ai, chega a me dar um troço. Vamos lá. Primeiro ponto, né? Indicação de produtos cosméticos. Quando a gente vai analisar esses estudos, e aí muitos deles falam sobre o crescimento, né? O aumento das peles sensíveis nos últimos. Bom dia, Anizinha. Bom dia, Nilce, maravilhosas. Muitas falam aí sobre o crescimento das últimas 2 décadas. E aí, para que a gente consiga entender como assim aumentou tanto, né? De 20 a 30%. A gente precisa correlacionar também com o crescimento do mercado da indústria cosmética, né? Indústria farmacêutica, mercado de HPPC, que é higiene, perfumaria e cosmético. Então, quando a gente compara essas duas vertentes, o crescimento da indústria cosmética e o crescimento, né, também das peles sensíveis, a gente consegue ter essa correlação, tá? O primeiro ponto é, quando a gente vai fazer uma indicação de produto cosmético, e isso já saiu até uma lei, eu não lembro agora em que país exatamente, se vocês lembrarem, vocês podem colocar aqui nos comentários, mas saiu uma lei num país que somente
somente profissionais da área da saúde poderiam fazer indicações de produtos cosméticos ou produtos, somente profissionais da área da saúde poderiam fazer essas indicações de produtos cosméticos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso deveria chegar aqui. Claro, China, a Paulinha colocou aqui, ó, na China. Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Eu vou trazer o meu ponto, uma opinião bem pessoal, não tem nada de evidência nisso que eu vou falar para vocês aqui agora, é a minha opinião, tá? Mas o Brasil ele é uma bagunça de fato, a gente sabe disso, né? Em diversas áreas, a gente se beneficia de alguma parte dessa bagunça, mas quando a questão é produtos cosméticos, e nós temos inúmeros produtos cosméticos de grau 2 disponíveis aí para serem de venda livre, sendo indicados por pessoas que não conhecem o mínimo da pele, por pessoas que não conhecem o mínimo de um produto cosmético, o mínimo de princípios ativos e componentes químicos. E essas pessoas, elas estão puramente indicando aquele produto por ganhar um comissionamento, por serem influencers muitas vezes, e tudo bem, né? Cada um sabe o seu ganha-pão, cada um sabe onde aperta o seu calo. Mas eu acredito, e a minha opinião sincera em relação a isso, é que a sua indicação ela não pode interferir na saúde da outra pessoa, nem física, nem psicológica, nem emocional, e por aí vai, entende? Então, quando você faz uma indicação de um produto cosmético que pode sim vir a interferir na saúde cutânea de outra pessoa, você não deveria estar fazendo. Porque se você não sabe reparar o que você está indicando, você não deveria indicar. Então, a gente perde um pouco a mão quando entra, né, com a entrada das influências, e assim, é uma crítica bem ampla, tá? Eu sei que depois desses cortes eles vão parar em outros lugares, vem os haters, mas aí, meu amor, um abraço, né? Acontece que é muito fácil indicar produto cosmético pela embalagem. A gente pega uma embalagem bonita ali, esse produto, tal, fez XYZ na minha pele, a pessoa dura de Roacutan, toma Roacutan há muito tempo, com aquela boca rachada, dizendo que é o produto que deixou a pele dela maravilhosa. Aí, sabe, são as coisas que não fecham, ou a pessoa que investe em procedimento, em laser, tal, e tá ali indicando aquele produto que claramente vai colocar a saúde de outra pessoa, a saúde da pele da outra pessoa em risco. Então aqui a gente precisa ter um pouco mais de trazer a voz de vocês para dentro das redes. Eu sempre falo muito isso para vocês. Tragam a presença digital de vocês não vão se arrepender disso, tá bom? Principalmente lá na outra rede, com a entrada, né, do TikTok Shop, falei, né? Do TikTok Shop, onde as pessoas saem vendendo tudo e qualquer coisa porque elas ganham comissão, e isso é uma coisa natural, porque muitas vezes nós estamos aqui usando alguma coisa e aí muitas pessoas perguntam, de onde que é? De onde que é esse blazer? De onde é que é esse batom? De onde é esse creme? As pessoas aproveitaram para vender e ganhar comissão sobre isso, e mais uma vez, tudo certo em relação a isso, desde que você realmente veja um benefício e não coloque a saúde da outra pessoa em risco, tá bom? Bom dia, Regina. Bom dia, meninas. Bom dia, Fábio. Então, marquem a presença digital de vocês. Vocês detêm o conhecimento desde a base, eu falo isso há muitos anos. Vocês estudam desde o princípio, vocês sabem o que é um produto cosmético, vocês sim conhecem a pele. Então, não adianta só eu, né, estar lá marcando presença, dizendo, olha, isso que vocês estão fazendo de indicação aqui é um absurdo, vocês não deveriam indicar os produtos dessa forma. Não adianta só eu ficar lá batendo, né, com a cabeça na parede. Vocês têm que estar lá também. E uma coisa que eu digo para vocês, não percam o tempo de vocês indo discutir em comentário, não. Façam conteúdos para aumentar o nível de consciência em relação ao que as pessoas estão comprando ou deixando de comprar em relação aos produtos cosméticos, tá bom? Não percam o tempo de vocês batendo boca com gente que não tem nem 2 neurônios para fazer uma conexão básica ali, tá? E aí a indicação de produtos cosméticos, ela deveria, tá bom? Partir dos profissionais, tá? Inclusive quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam que a China tomou essa decisão ou não. Mas eu acho que isso deveria ser, eu acredito muito que isso deveria ser aplicado aqui também, porque nos últimos anos, até trouxe os dados para vocês aqui, ó, nas últimas 2 décadas, tá bom? Nós tivemos um aumento aí de 30% em relação às peles sensíveis. E aí o que acontece? Isso é muito. E aí, quando a gente coloca os 2 dados, crescimento em indústria cosmética, crescimento de peles sensíveis, sensibilizadas e dermatites, é o mesmo tanto que cresceu, mesmo tanto que sensibilizou. E aí a gente volta naquele ponto, nenhuma pele ela está sensível. Por que que ela está sensível? Pelo uso em excesso de produto químico. Mas é skincare. Skincare é produto químico. Gente, eu falo isso, pelo amor de Deus.
As pessoas assim, é só um cosmético, mas é venda livre. Aí que, olha, eu chego a ficar nervosa com isso, sabe? Tem médicos aí no mercado, né? Uma bem famosa, inclusive, que ensina pessoas leigas a venderem cosmético, trabalharem com cosmético. Inclusive, tem uma aluna dela, tá? Que tem mais de 10 mil seguidores no Instagram, ela não é nem formada em nada e ela trabalha com pele. Tá entendendo? Então, a gente entra num meio aqui que é extremamente complicado. Nós estamos sim colocando a saúde de muitas peles em risco quando você não tem não domina aquele conhecimento. Uma pessoa, e aí as pessoas assim, mas ela fez alguns cursos livres. Cursos livres não formam ninguém. Por mais que o marketing traga ali, é uma formação XPTO. Formação quem te dá é uma graduação, uma faculdade, tá bom? Curso livre, ele não te forma. Você não é habilitada para fazer o que você faz. E aí vem o ponto. Mas é cosmético venda livre, qualquer um pode comprar. Bom, então eu entro na farmácia e eu posso comprar aquele monte de... indicar aqueles monte de remédios que tem lá de venda livre, inclusive laxante, né? Posso prescrever porque é venda livre. Qual o problema que tem em relação a isso? Tá entendendo? Então a gente entra em pontos muito sensíveis aqui da nossa bagunça do nosso Brasilzão. Quanto mais frouxas são essas leis aí, mais pessoas incapacitadas, né, acabam entrando dentro da nossa área. Mais uma vez, a presença digital de vocês, quem pode, quem não pode fazer, porque isso é importante vocês trazerem. E trazerem também para as pacientes de vocês que evitariam aí muitas intercorrências, questionar os profissionais, qual é a sua formação? Você é graduada em quê? Se graduou quando? Quais são as suas especializações? Cara, vocês têm que aumentar o nível de contas, porque isso é bom para vocês. Vocês são graduadas, vocês têm especializações, muitas de vocês têm pós-graduações. Temos novidades em relação a esse ano. Então, vocês têm isso. Então, tragam para as pacientes de vocês que vocês estão atendendo uma intercorrência feita por uma pessoa que nem da área é. Poderia ter sido evitada se, não que os profissionais não causem intercorrência, mas vocês estão entendendo o ponto que eu estou querendo chegar aqui, né? Porque muitas pacientes, isso nem se passa pela cabeça das pacientes questionar se aquele profissional ele é ou não graduado. Muitas vezes a pessoa tem ali um número X de seguidores e aí as pessoas acreditam, não, mas ela é muito conhecida, não preciso perguntar. Precisa sim perguntar quais são as especializações, qual é a graduação daquela pessoa. Porque essa médica, por exemplo, ela tem várias alunas que não são formadas e são conhecidas no mundo digital, tá bom? Então esse é o ponto, né? Cosmético, ele deveria ser indicado e recomendado somente por profissionais da área da saúde estética. E aqui eu tô indo contra, inclusive, várias amigas, tá bom? Que trabalham com o GC Creator, né? E recebem muitos produtos para fazer indicação. Eu acho lindo e etc, entendeu? Cada um tem o seu trabalho aí. Mas nós estamos lidando com a saúde da pele. Já cansei de atender pacientes aí com essa sensibilidade cutânea e a gente vai entrar nesse ponto aqui, tá? Então, primeiro ponto, as indicações, tá? Indicações devem ser indicações, prescrições, recomendações devem ser feitas por profissionais da área da saúde, ponto. Ponto. Isso é indiscutível, tá? Mas aí a fulana, aí a paciente chega para você e fala isso, né? É que eu comprei lá o skincare da fulana. Quem recomendou? Quem prescreveu? Não, eu comprei porque eu achei bonito. Então, você já sabe por que a sua pele tá assim, né? Então, trazer essa consciência para dentro do Instagram de vocês, tá? Um exemplo bem prático para vocês é sobre nutricionista. Vocês acham que as nutricionistas, elas recomendam, né, algum alimento porque aquela embalagem é bonita, por causa da marca XPTO ou por causa dos ingredientes daquele alimento? As nutris, elas se baseiam na listagem dos ingredientes daqueles alimentos, não é isso? Mesmo que aqueles alimentos eles digam ser naturais, né? Ali naturais, saudáveis, muitas vezes tem algumas coisinhas que não são tão interessantes ali dentro. Então elas batem o olho nos ingredientes. E é dessa forma que nós deveríamos fazer as nossas prescrições e indicações ali também, através da composição dos produtos cosméticos. E não porque você está sendo, né, mimada ou recebendo produtos de uma marca XPTO. Porque hoje, infelizmente, no nosso mercado, tá? E é por isso, pessoal, que eu preciso... eu canso de falar isso para vocês aqui, né? Eu não aceito receber dinheiro. Juro para vocês, se eu aceitasse, nossa, eu já nem estaria mais aqui com você, estaria de férias.
Mas eu não aceito receber dinheiros de marcas de produtos cosméticos para fazer propaganda. Por quê? Porque vai contra o que eu acredito. Se eu precisar falar bem, se eu precisar falar mal, eu vou falar em relação à composição, nada pessoal contra a marca ou contra o produto, tá entendendo? Tem muitas profissionais da nossa área da estética, inclusive, que ganham de marcas, tá bom? Marcas específicas para conduzir vocês a comprar a marca XPTO. E eu acho isso errado sim, porque ela não está sendo idônea ali com o que ela está indicando para vocês, ela está indicando porque ela está ganhando da marca, tá entendendo? E aí vendem cursos de limpeza, de peelings da marca XPTO, induzindo vocês a comprarem só aquela marca, porque só aquela marca funciona, e não é por aí, tá bom? Então, ponto, né? As marcas deveriam ser indicadas por profissionais, certo? E vocês devem prestar atenção em o que estão indicando para vocês, por que estão indicando aquilo para vocês. Existe algo por trás? Tem algum interesse ali por trás? Ou realmente é genuíno aquela indicação? A pessoa realmente usou, gostou e é isso, né? Nossa, um calor do nada aqui, ó. Buenas. Maquiagem, tá? Antes da gente entrar nos fatores de sensibilidade, barreira cutânea e risco químico aqui, tá? Maquiagem é maquiagem, produto cosmético é produto cosmético. Maquiagem é produto cosmético, Graziella. Maquiagem é maquiagem, produto de tratamento é produto de tratamento. A indústria cosmética, muitas vezes, ela vai mascarar aquele produtinho ali, entendeu? Para deixar ele com cara de um produto de tratamento, quando na verdade ele é uma maquiagem. Agora nós tivemos aí nos últimos 2 anos o crescimento, né, dos protetores com cor. Vocês devem ter visto isso, né? Muitas marcas que não tinham antes protetores com cor começaram a lançar e cada vez mais. Muitos desses protetores, inclusive alguns queridinhos aí do mercado, são maquiagens com FPS e não são protetores. Existe uma. Qual é a diferença? Os dois protegem, os dois não protegem. A diferença é composição. A composição daquele produto é puramente uma maquiagem das mais chinfrim possível, com um cheirinho de FPS ali, tá entendendo? Diferente quando é um protetor solar. E aí aqui a gente entra num meio de legislação. Muitas marcas fazem isso, né? Mas elas não trazem ali, por exemplo, o nome protetor solar. Só de você colocar esse nome protetor solar, a legislação é outra, os valores são outros, é outros 500. Muitas vezes eles vão trazer BB Cream com FPS, vão trazer, não pode, quase que eu falo o nome de uma bem famosa aqui para vocês. Eles vão mascarar isso de alguma forma, colocando ali um FPS, mas não vão utilizar da nomenclatura protetor solar, tá? Porque aí entra em outra legislação. E não é um protetor solar, né? É uma maquiagem com FPS, são coisas diferentes também, tá bom? Buenas, quando a gente faz, e entrando aqui no risco químico para vocês, né? Por que existem tantas peles sensíveis? Isso é um tema sensível. Eu vou trazer para vocês aqui alguns conceitos sem neura, sem radicalismo. Quem é minha aluna sabe que eu odeio essas coisas, tipo assim, porque o produto tem um parabeno. Já fui essa profissional bem maluca, porque conforme a gente vai estudando e a gente vai se inteirando desse assunto, né, do que pode causar reação alérgica, do que pode se tornar um componente tóxico, né? Eu entrei muito a fundo nessa parte de toxicologia, uma época da minha carreira. E a gente fica completamente maluca, a gente não quer nem beber água, porque até a água, né, dizem que não é saudável. Então você fica meio maluca. Só que o que acontece, pessoal? A gente precisa ter um equilíbrio para tudo na vida. E quando a gente traz para o mundo do produto cosmético, tudo é um equilíbrio, inclusive os nossos produtos cosméticos. Então a gente precisa sim conhecer o que pode sensibilizar, o que não pode. Trouxe alguns principais componentes para vocês aqui, fora conservantes e fragrâncias que vocês já sabem, né? Mas para trazer para vocês embasamento, para que vocês consigam identificar e saber jogar isso no skincare da paciente. Então tem muitas pessoas que estão extremamente radicais com tudo dentro dos produtos cosméticos, mas tem uma vida sedentária, não cuida da alimentação, se entope de carboidrato, de doce, de tudo que é horrível. O que vocês acham que é pior para ela? A rotina, os hábitos de vida dela ou o cosméticozinho com parabeno? Então, assim, equilíbrio, tá? Cuidem de quem que vocês estão recebendo as informações, como que essas informações estão vindo e mais uma vez, né? A pessoa que está passando isso para vocês, ela realmente aplica isso na vida dela ou é um monte de teorias soltas imaginárias aí no nosso mundo, tá bom? Então, equilíbrio acima de tudo aí, beleza? O que acontece?
Quando nós fazemos uma prescrição, tá? A gente vai falar de produtos industriais aqui. Acho que eu trouxe uma telinha. Bom dia, Cá. Bom dia. Acho que eu trouxe uma telinha aqui para vocês não ficarem tristes. Eu consigo aumentar? Não consigo aumentar. Tá, mas vocês estão vendo aí na tela, né? Nós estamos falando aí sobre ácido hialurônico, Angelbi, Filme Excel, niacinamida e Fisavi. Ali eu coloquei para vocês o ink name desses princípios ativos. Um princípio ativo, ele não é o nome do princípio ativo, tá? Ele é o ink name dele. Então, sobre os coreanos, você tem um azulzinho que tem na sua composição. Nem entendi, cara. Não entendi. Ah, tá. Você viu um produto coreano que tem que tem alfa-hidroxiácidos, polihidroxiácidos, beta-hidroxiácidos. Mas isso tem aqui no Brasil também, inclusive na Princípia. Ah, tá? Voltando aqui, ó. Quando nós fazemos uma prescrição de produtos magistrais, nós precisamos lembrar que nós não estamos colocando ali o nome do princípio ativo, tá bom? Nós estamos ali colocando o ink name dele. É esse ink name que vem na composição completa do produto, ok? Então, vamos supor que isso aqui seja uma formulação. Você colocou lá ácido hialurônico 5%, Angelbi 2%, Filme Excel 1%, niacinamida 5%, Fisavi 1%. Bom, montamos a nossa formulação. Mas na composição, se caso esse produto fosse um produto industrial, por exemplo, tá bom? A composição viria lá descrito o ink name desses princípios ativos. E fora esses ink names, a farmácia ainda vai colocar conservantes, solubilizantes, tenso ativo se precisar, fragrâncias, se você permitir que eles coloquem ali, modificadores de sensorial e por aí vai. Então, a sua formulação ela não termina na prescrição que você entrega para sua paciente. Dentro da farmácia, eles vão acrescentar outros componentes químicos para formar o seu produto, desenvolver o seu produto cosmético, ok? E é isso que vai aumentando muitas vezes a composição e muitas vezes a base não suporta. Então, para quem ainda não sabe prescrever, né? Esse é um conteúdo exclusivo lá do curso Fórmula Home Care, mas para quem não sabe prescrever, muitas vezes vai lá e faz umas prescrições de 6, 7, 8 princípios ativos ali dentro daquela formulação e esquece que a farmácia também tem que acrescentar outras coisas. Quebra a base não suporta o que você está colocando ali, recebe uma mensagem na farmácia, olha, quem sabe a gente não diminui essa quantidade de princípios ativos, quem sabe a gente não divide essa formulação, porque é demais, são muitos componentes dentro de um único produto ali, tá bom? E aí o ponto que eu quero trazer para vocês é, quando você está prescrevendo a rotina skincare aí da sua paciente, deixa eu só colocar se eu trouxe outros para vocês. Trouxe umas outras composições, ó. Deixa eu ver se a outra não tá melhor. É que eu tirei print aqui. Ah, mas vai dar para vocês verem ali, ó. Quando vocês estão prescrevendo a rotina skincare da paciente de vocês, o que vocês precisam levar em consideração? A composição dos produtos cosméticos que você está prescrevendo. Ok. Quanto? Grazi, quanto maior a composição, quer dizer que o produto não é tão bom? Não, na verdade não tem nada a ver. Muitas vezes a gente está trabalhando ali com fatores de crescimento, exossomos, peptídeos, e aí eles têm um ink name um pouquinho maior mesmo, isso é normal, não tem problema. Não quer dizer, quanto maior a composição, que o produto não tem nada, não tem essa correlação, ok? Mas você precisa levar em consideração o tamanho da composição desse produto cosmético. Por quê? Porque o excesso de componentes químicos. E aí muitas pessoas no nosso mercado, elas falam assim, né? Quando teve há uns anos atrás, isso deve ser o quê? Uns 4, 5 anos mais ou menos, que veio, né, a polêmica dos parabenos. Lembra que teve o auge dos parabeninhos? E aí todo mundo assim, alguém era a favor, alguém era contra, aí apresentavam alguma evidência científica. O que essas evidências científicas trazem pra gente em relação a esses componentes que muitas vezes são, deixa eu diminuir aqui, ó, depois eu volto para vocês ali, tá? Calma. O que as evidências científicas trazem para nós em relação a esses componentes que podem ser um pouco polêmicos aí, que muitos dizem que são disruptores endócrinos, que podem causar sensibilidades ou que são comedogênicos e por aí vai. O que essas evidências, se você for ler na íntegra, traz ali para nós? Se eles são aprovados, e muitos desses princípios ativos, obviamente, né, muitos não, né, eles são aprovados pela Anvisa, existe uma dosagem, uma concentração
considerada segura para ser utilizado num produto cosmético. Então vamos pegar lá que o princípio ativo XPTO, numa concentração 1%, ele não apresenta risco algum à saúde humana, ok? Mesmo que seja entrado em contato ali por um longo período, por um longo período, né? Por anos, um tempo maior ali em contato com o tecido cutâneo, ok? Acontece que muitas indústrias utilizam o nível máximo daquela concentração. Então você não está mais recebendo aquela dosagem mínima. Tá fazendo sentido para vocês? Você está recebendo várias dosagens de vários cosméticos que utilizam aquela dosagem mínima daquele componente. Tá entendendo? Então vamos supor, essa indústria aqui utilizou nesse produto cosmético uma concentração mínima uma concentração máxima permitida daquele princípio ativo polêmico, ok? Ok, essa daqui usou a concentração máxima. Essa daqui também usou a concentração máxima permitida daquele componente, ok? Ok, tá? Essa daqui também usou aquela concentração máxima permitida daquele princípio ativo que é polêmico, ok? Então, a sua paciente no skincare dela, ela tá usando os 3 produtos com a concentração máxima daquele princípio ativo. E aí ela começa a relatar para você que ela tá com uma pele sensibilizada, ou começou a ter dermatite, ou começou a ter eritema, começou a ter uma reação alérgica. Aí você vai olhar os componentes daqueles produtos cosméticos, você vai bater o olho e vai dizer assim, esse componente tem aqui, esse componente tem aqui também e esse componente tem aqui também. É esse componente. Então, você vai precisar analisar o que a sua paciente está utilizando, porque muitas indústrias, elas utilizam a concentração máxima permitida. E essas evidências, elas colocam ali para nós que na concentração máxima é uma dosagem segura. Sim, mas de um produto e não de 10 produtos que aquela pessoa utiliza no skincare dela. Tá fazendo sentido para vocês? Conversem aqui comigo, senão eu acho que vocês estão tão longe aqui, tá bom? Então, faz sentido quando essa paciente ela tem uma rotina minimalista. Agora, se essa é uma paciente que ela trabalha com produtos cosméticos, trabalha com maquiagens, ela está exposta a essa concentração máxima permitida de vários produtos cosméticos, tá entendendo? Faz todo sentido, é óbvio que sim, tá bom? Então, muitas dessas evidências falam isso. Na concentração máxima permitida, ela não vai apresentar risco à saúde. Ok, ótimo, beleza, maravilhoso, mas qual é o máximo permitido que ela está utilizando na rotina dela? Muitas vezes, muitos produtos estão com o mesmo princípio ativo ali, causando isso, tá entendendo? E aí, quais são os principais componentes polêmicos que nós temos aí na nossa área? Eu vou colocar isso lá, isso aí é estética integrativa, né? Análise de skincare, tal, desenvolvimento, sei lá, fórmula home care, tá? Estou desenvolvendo para vocês já faz um tempo, porque a lista é grande, dos principais ingredientes polêmicos que vocês podem encontrar dentro dos produtos cosméticos, tá? Sem radicalismo, você não é que a paciente ela não possa usar. Não, você vai expor o mínimo possível o organismo dela àquele componente. Então, tem alguns componentes que as pessoas trazem, são disruptores endócrinos. O que a evidência te traz sobre um componente ser disruptor endócrino? E aí a gente entra naquilo que eu coloquei para vocês. Pô, você tem um cosmético aqui que tem um princípio ativo, que existem evidências aí que possa se tornar um disruptor endócrino. Por quanto tempo, né? Depois de quanto tempo ele vai se tornar esse princípio ativo agressivo ao organismo? Essa paciente, ela tem um estilo de vida saudável ou ela tem um estilo de vida nada regrado, né? Não cuida da alimentação, não faz exercício físico, não tem um sono adequado, não tem um intestino que funciona bem e ela usa ainda um produto cosmético que pode, né, estar agravando ali. Então, qual é o contexto de tudo isso? Agora, é uma paciente saudável, se cuida, tal. Usa ali em média de 5 produtos e aí ela quer usar um X produto lá que tem um ingrediente que é um pouco polêmico. Diminui o uso, coloca de 2 a 3 vezes na semana, não vai ter aquele ingrediente que vai causar um grande problema ali, tá entendendo? Salvo exceções que tem alguns princípios ativos que quando você tem uma barreira fragilizada, e é aqui que a gente entra no risco químico, tá bom? Quando nós temos ali uma barreira fragilizada, você tem a permeabilidade de componentes que não foram feitos para permearem no tecido cutâneo, repito.
Quando você tem uma barreira fragilizada, o que é uma barreira fragilizada? Uma pele sensibilizada, com dermatite, com fissuras, com eritema, isso, com acne cosmética, uma acne com pápulas, com pústula, isso já é sinal de uma barreira fragilizada, ok? Sinais de inflamação. Quando você tem esses sinais de inflamação, significa que você tem uma barreira fragilizada, uma barreira com fissuras. O que isso significa? Que ela está deixando passar o que não deveria. E isso se aplica a produtos cosméticos. Então, um componente que ele foi desenvolvido numa maquiagem para agir superficialmente, se ele está sendo aplicado numa barreira fragilizada, essa maquiagem, ela está permeando onde ela não deveria. Tá entendendo? É um telhado. Nossa barreirinha, nossa pelinha aqui é um telhadinho da casa. Se você tá sem esse telhado e você começou a chover, vai molhar todos os seus móveis em casa. É assim que funciona com a nossa pele. Se você tem uma barreira fragilizada e diariamente me usa ali uma maquiagem, usa ali um pó, né? Elas usam muito, principalmente aqui no sul, né? Um pozinho, um pó para selar ali a oleosidade. Usam blush, usam corretivo, usam contorno todos os dias, permeando componentes que não deveriam ser permeados. Até onde? Não sei. Ninguém vai saber te dizer isso. Aonde que parou esse componente? Você tem uma barreira fragilizada. Aonde ele vai entrar? Só ele sabe. Aonde ele vai chegar? Só ele sabe. Tá entendendo? Então, o ponto é, o que a sua paciente está utilizando e quais são as condições da pele que está recebendo aquilo. Isso é uma pergunta. E aí, aqui, pessoal, a gente fala muito sobre diferencial e etc, né? No nosso mercado, como vender, como captar pacientes, é o seu conhecimento. Nada no nosso mercado vende mais do que um bom conhecimento. Nada. A paciente ela vai chegar na sua frente com vários produtos cosméticos e você vai começar a explicar para ela por que sim, por que não, porque nunca deveria ter entrado aquele produto na rotina skincare dela. Não tem nada que vende mais do que isso. Sem radicalismo, trazendo para ela a realidade. Porque uma coisa é certa, quanto mais restrição você colocar para sua paciente, mais difícil vai se tornar o tratamento dela. Você precisa entender que você está lidando com uma mulher do mundo moderno, uma mulher moderna, que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, tenta equilibrar todos os pratos aí de uma rotina, cuida muitas vezes, né, da casa, do filho, faz faculdade, trabalha, cuida do corpo, tenta cuidar da saúde física, mental e emocional. Então, é uma mulher multitarefas. Aí vem você colocando 1 milhão de restrições para aquela mulher. Não pode usar isso, não pode usar aquilo, não, tudo é tóxico, não pode nem a água, tem que comprar um filtro específico para beber a água, porque a água também não presta. Gente, para lá, calma, uma coisa de cada vez. Vamos inserir aos poucos. Se essa mulher ela usa ali 10 produtos cosméticos, diminui para 5. Coloca produtos mais multifuncionais na rotina dela. Se ela utiliza um produto pela manhã e um para a noite, tenta simplificar, utiliza um só. Diminui o risco já do sabonete, tira os ácidos ali do sabonete. Então, vai comendo pelas beiradas, aos poucos. Não seja tão rigorosa num primeiro momento, porque senão você vai perder essa paciente. A verdade é uma só. Essas pessoas que elas fazem tratamentos tão mirabolantes, com um monte de restrições, a paciente ela segue no máximo 20, 30 dias. Não mais do que isso. Quando chegam em 20 dias, tá bom? E nunca mais vão voltar no seu consultório. Então, quanto mais difícil é o tratamento, mais você vai se distanciar da sua paciente, ok? Você tem que encaixar o seu tratamento na rotina dela e não ao contrário. Não é a paciente que tem que se encaixar com você, não é você que tem que se encaixar na rotina dela, ok? Então, ensinamento para vocês aí, ó. Karine, deixa eu ler as perguntas de vocês aqui. Já desembucha a falar, né? Uma paciente minha estava utilizando um produto ótimo com glicólico todos os dias. A pele dela estava sensível. Alterei toda a rotina para a recuperação de barreira e o produto 2 vezes na semana. Matou a charada aqui. É isso. Nós temos produtos maravilhosos na indústria. A questão é como estão sendo utilizados, tá? Então, barreira fragilizada sinaliza para nós ali que essa paciente, ela está permeando produtos que não deveriam ser permeados na pele, ok? Esse é o ponto, é isso que vocês precisam observar. E da onde está vindo, da onde que está vindo esse aumento de barreiras fragilizadas, sensibilizadas e casos de dermatite? Olha os estudos que eu trouxe para vocês aqui, tá?
A prevalência de dermatite de contato irritativa e alérgica atinge de 15 a 20% da população mundial. Até 40% dos casos estão relacionados a cosméticos e produtos de higiene pessoal. Olha que louco! Estudos recentes mostraram que houve um aumento de 20 a 30% nos casos de sensibilidade cutânea nas últimas 2 décadas. Aí, presta atenção aqui, ó. De 20 a 30% nas últimas 2 décadas. E aí, quando nós olhamos o gráfico de crescimento do mercado da indústria cosmética, é o mesmo tanto. O mesmo tanto que, e aí, por isso que a gente acha graça, né? Porque é o mesmo tanto que cresceu, óbvio, né? Mais pessoas são impactadas. Produtos cosméticos com matérias-primas baratas, muitas vezes, que foram feitas para vender, não foram feitas para tratar. E aí tem várias marcas que foram feitas para vender, não foram feitas para tratar. Gente, um produto cosmético que é vendido nessas lojinhas de R$10,99, não tem aí na cidade de vocês? Aqui no sul tem muito. R$10,99, tudo R$11,99, tudo R$12,99. Tem muito essas lojinhas aqui, principalmente no centro. Dentro dessas lojinhas, tem alguns produtos cosméticos de R$12,99, pois é tudo R$12,99. Você acha que os princípios ativos desse produto de R$12,99 se equipara a um produto que seja de R$59, R$69, R$79, R$109? É claro que não. Esse produto de R$12,99, ele não foi feito para tratar. Ele foi feito para vender. Tá entendendo? Então não tem como comparar um produto de R$12,99 com um produto de R$59, R$79, R$109. Não tem como, são matérias-primas completamente diferentes. E aí a pessoa chega para você com aquele produto de R$12,99 que tá escrito ali na frente que tem ácido hialurônico e niacinamida. Mas nunca pode ter um cheiro, uma lembrança, sabor de niacinamida, sabor de ácido hialurônico. Mas claro que não tem esses princípios ativos ali, gente. E as pacientes, muitas vezes, elas são pegas pelo marketing do produto. Ou senão aquelas marcas, né? Serum 12 em 1, 10 em 1, 24 em 1. Tem lembrança de princípio ativo ali dentro. Porque se você for mesmo colocar esses 12 princípios ativos nas concentrações recomendadas para ter resultado, ele com certeza não seria 49, 29, 39. Nós estaríamos falando aí de um sérum na casa de lá dos seus 200, 300 reais. Nas concentrações adequadas e recomendadas para ter um resultado. Tá entendendo? Agora, se você só quer colocar ali uma lembrança do princípio ativo, você pode colocar 0,01 só para dizer que tem. É assim que funciona, desculpa falar para vocês como que funciona a indústria cosmética. É assim. Então vocês precisam saber o que vocês estão trabalhando, como que vocês estão trabalhando. Não é porque também o produto é barato que não presta. Não, tem produtos mais em conta, mas aí não é R$12,99. 12 não existe. Olha, dificilmente. Não tem. Nem na manipulação a gente consegue um produto por R$12,99 contendo ácido hialurônico e niacinamida, gente. Não existe isso, tá? Então, o primeiro ponto é a qualidade do que as pacientes de vocês estão trabalhando. Trazer esse conhecimento para elas dentro do Instagram de vocês, explicando para elas, olha, não precisa citar marcas, não precisa falar o nome do produto cosmético, só de você falar isso, olha, um produto que custa R$12,99, vou pegar no pé dos R$12,99 aqui, tá? Não vai ter nem de longe a mesma eficácia que um produto com um valor um pouco mais caro. Tá entendendo? E muitas vezes, até a Germana colocou aqui, ó, o menos é mais. Sempre a rotina minimalista vai ser melhor para sua paciente, sabe por quê? Porque muitas vezes ela tem ali 6, 7 produtos desses baratinhos. Aí ela comprou um de 39, um de 12,99, um de 59, um de 69, todos uma porcaria. Se você otimiza aquilo ali, ela consegue comprar um bom produto por 129, 139, um excelente produto, tá entendendo? Então, muitas vezes a gente consegue melhorar a qualidade do que a paciente está utilizando ali,
fazendo essas substituições. Precisa, num primeiro momento, pedir para essa criatura jogar tudo fora, os produtinhos que ela comprou com tanto amor, achando que estava arrasando, foi lá na lojinha de R$12,99 e achou que sim, arrasou com aquela compra dela? Claro que não. Deixa terminar aquele produto, entendeu? Ou direciona para outra parte, direciona para pescoço e colo, mãos, cotovelo, coloca de 1 a 2 vezes na semana, intercala aquele produto com algum outro produto melhor. Quando ele terminar, você só diz para ela o seguinte, ó, não precisa comprar novamente, nós vamos substituir esses 3 produtos que você tem aqui por um único produto, que vai ser infinitamente melhor para sua pele. Ponto, não precisa nem dar muita explicação, ela vai entender, tá bom? Buenas, olha aqui, sensibilidade cutânea. Cerca de 50 a 60% das mulheres... Olha, isso aqui é alarmante. Presta atenção aqui que a gente vai chegar lá no skincare das crianças ainda, tá? De 50 a 60% das mulheres relatam ter a pele sensível. De 50 a 60%. Em alguns países aí chega a 70% esse número. Isso é muito, isso é mais da metade da população. Olha que loucura. Deixa eu ver o que eu coloquei para vocês aqui, ó. Dermatite de contato responde até 30% das consultas dermatológicas diárias no Brasil. Vocês estão entendendo isso aqui? Isso aqui é evidência, tá bom? De artigo científico para vocês, ó. Dermatite de contato corresponde até 30% das consultas dermatológicas no Brasil. Cosméticos estão entre os top 3 principais gatilhos. Aí vem a hater, né? Fala, de onde é que eu tirei isso, amor? Senta e vamos estudar junto comigo aqui para você não cometer mais essa gafe, tá bom? Ingredientes mais associados. Bom, fragrâncias, vocês sabem, né? Isso aqui não tem novidade para ninguém. Vivo falando que as fragrâncias daqui, elas estão sim em primeiro lugar na lista dos ingredientes mais alergênicos. Inclusive, recentemente, até ia pegar para vocês, esqueci, né? Comprei um produto maravilhoso de uma marca que eu sou fã apaixonada, caríssimo, tá bom? E eu assim, puxa, né, vai assim, vou arrasar nessa indicação aqui. Vou até falar que é da Dior, melhore. Brincadeira. Mas eu amo os produtos da Dior, acho eles super tecnológicos, né? E ele é uma bruma fixadora. E aí, vejam vocês, a bruma arde os olhos. Depois eu fui olhar, não tem uma fragrância lá, tia. Como é que eles me fazem um negócio desse, entendeu? Enfim, tá? Então as fragrâncias estão na lista dos... Mas ela é maravilhosa, ela deixa a pele perfeita com essa exceçãozinha aí, tá? Então as fragrâncias estão na lista dos ingredientes mais alergênicos aí. Os conservantes, né? E aí que a gente entra nesses polêmicos que eu falei para vocês, né? Alguns parabenos aí, os formaldeídos, né? Ou liberadores de formaldeído também, tá? Porque muitas vezes a indústria, para pegar um pouco as pessoas leigas, digamos assim, eles colocam um princípio ativo ali com um nome um pouquinho diferente, que não esteja totalmente correlacionado com o formaldeído, né? Mas ele tem uma liberação quando ele é aquecido, ou dependendo de como ele é aplicado, dependendo de como que ele está combinado naquela composição, ele acaba liberando formaldeído aí também, tá bom? Então, esses também são um dos componentes aí. Os ácidos, os famosos peelings aí, alfa-hidroxiácidos, beta-hidroxiácidos e retinóides também, tá? Tudo isso que eu tô falando para vocês aqui, pessoal, faz parte, né, da nossa rotina. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Faz parte da nossa rotina de criação de conteúdos. Eu crio conteúdos para vocês, mas eu também crio conteúdos para as minhas pacientes, para explicar os porquês que todas as coisas acontecem. E quando eu digo para vocês que é o conteúdo, é o seu conteúdo que vende, é o seu conteúdo que vai captar pacientes, é o seu intelecto que vai convencer a paciente durante uma consulta de seguir o plano de tratamento com vocês, existe método, sim, tem um passo a passo, tem um roteiro para ser seguido ali para que você consiga ser mais assertiva nisso. Eu não estou brincando. É isso que nós fazemos diariamente no nosso negócio. É por isso que, a pedido de vocês aí, nós criamos o curso Alma, que é o nosso curso sobre vendas e captação de pacientes, porque vender é a alma do negócio. E eu acredito nisso com a base do conteúdo. Por mais que digam para vocês, porque vocês têm que fazer XPTO, gente, é conteúdo, é conteúdo. Eu vou, obviamente, passar para vocês tudo, nós estamos baixando tudo internamente para mostrar para vocês o que fazer, qual foi o resultado daquilo que nós fizemos, o que deu certo, por que deu certo, o que deu errado, por que deu errado. Ontem eu compartilhei nos meus stories com vocês e eu falei, imagina pegar uma carona
com quem produz mais de 40 criativos por mês. Essa é a nossa demanda hoje, mais de 40 criativos por mês. O que dá certo, o que não dá certo na comunicação. Tudo é como você comunica a sua paciente. Se a sua paciente chega com um monte de produto cosmético e você não sabe analisar, você não sabe direcionar aquilo, você não sabe direcionar um plano de tratamento, o que você vai desenhar de peelings químicos ali para aquela paciente, ela não vai seguir com você. Tudo é a sua comunicação. A comunicação está atrelada à parte de vendas. E é isso que nós vamos falar no nosso curso Alma. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, digita Alma aqui embaixo. Vai ser no dia 28 de março, das 9 às 17 horas, ao vivo pelo Zoom. Inclusive, essa semana que vem, vocês já vão receber teminhas de casa para que vocês possam ir. Teminha é brabo, né? Algumas tarefas aí pré-curso para que vocês baixem essas informações, porque nós vamos precisar na aula ao vivo. Eu vou te ensinar a trabalhar com as suas pacientes ao vivo, no seu WhatsApp, ao mesmo tempo que eu vou estar fazendo, vocês vão estar fazendo, tá bom? Real, é resultado real. E tudo parte de comunicação, o como você vai falar, como que você vai se expressar, quais são os macetes, quais são os gatilhos, o que você pode trazer. Mas tudo, a base principal é o conteúdo. E é isso que nós vamos estar falando para vocês dentro do Alma. Um dos pontos, né? Digita Alma aqui embaixo para você fazer a sua inscrição, tá bom? Buenas, aí nós colocamos aqui então, né, os ácidos em excesso aí nessa rotina skincare, alfa-hidroxiácidos, beta-hidroxiácidos e retinóides. Sabe por que que isso é importante você comunicar para suas pacientes? Porque dado um determinado momento da sua consulta, você vai dizer o seguinte, olha, os seus produtos aqui é o que estão agravando a sua disfunção dermatológica. Ao invés desses 10 produtos da sua rotina, nós vamos otimizar aqui, deixar esses produtos mais multifuncionais, mais versáteis e diminuir essa quantidade. E para que a gente acalme esse sintoma da sua pele, nós vamos direcionar aqui de 2 a 3 sessões de peelings altamente hidratantes, umectantes, para acalmar esse sintoma que está na sua pele, acelerar esse resultado. Ponto. Tudo é a comunicação que você está falando, tá bom? Outro ponto que aqui traz é dos ingredientes mais agressivos. Surfactantes, isso não é novidade para vocês. Nosso laureusão, como primeiro da lista aí. Óleos essenciais, tá bom? Inclusive tem vários filmes falando sobre os óleos essenciais. Graças a Deus, nós saímos daquela era maluca que tudo era... Eu amo óleo essencial, gente, eu uso para tudo, uso nos difusores, uso no pulso, uso atrás da orelha, eu uso muito óleo essencial, ok? Mas a gente não pode negar que a gente teve, né, uma onda de excesso de óleos essenciais. Muitas pessoas adoeceram, inclusive, por causa dos óleos essenciais, tá bom? E eles estão aqui também nessa lista de sensibilidade, tá? Eles são maravilhosos, têm inúmeros benefícios, mas é uma gotinha de óleo essencial, né? O tubo inteiro, tá? Buenas! Pontos importantes aqui. O que as pacientes trazem de combinações arriscadas no skincare que você pode observar no skincare das suas pacientes aí? Mistura de muitos ácidos. Então, a gente tem aquela marca A Princípia, tem outras também, né? Que trazem muitos ácidos ali, a Cream, né? A Cream, a Princípia, elas trazem ali uma combinação muito arriscada de ácidos. E é aquilo que eu digo para vocês, a indústria, pessoal, ela tá ali muitas vezes para vender, né? Fazer aquelas embalagens bonitas, chamativas, com um nome legal, com princípios ativos que são excelentes. A questão não é para todo mundo. Não é porque tá ali um ácido glicólico, um ácido salicílico e uma gluco que todo mundo pode sair utilizando aquilo na pele. Não é assim, tá bom? Então você detém esse conhecimento do que indicar, por que indicar, quando indicar. Então, um dos pontos que esses artigos eles correlacionam aqui das principais causas de sensibilidade e dermatite é a mistura arriscada de ácidos no skincare, uso em excesso de retinóide, pessoas cada vez mais novas usando retinóides na pele. Gente, eu canso de atender. Eu atendi uma paciente que ela é meio influencer, né? E ela tá na faculdade ainda, ela tem 22 anos. E aí, é óbvio, né? Ela divulga, ela contou da consulta e etc. E eu comecei a receber muitas colegas dela. E aí, gente, aquelas meninas com aquelas peles de bonecas, imagina 22 anos, pensa vocês, aquela pelezinha assim linda, maravilhosa, pura juventude, puro colágeno naquelas peles. Pois essas criaturas, todas, porque daí o que acontece? Uma compra, usa, indica para outra, todas, tá bom? Atendi uma leva aí de mais de 10 dessa faculdade e elas estavam utilizando retinóides no skincare. Pensa vocês com 22 anos.
Aí uma delas ainda começou a ter problema ocular aqui de sensibilidade, inclusive fiz a prescrição para ela aí, ver o que era aquilo nos olhos dela, porque provavelmente era do retinoide que ela estava utilizando. Obviamente suspendi o produto, mas aí foge da minha alçada avaliar a área ocular ainda daquela paciente, ela vai ter que ir no médico, passando retinoide aqui na área dos olhos com 22 anos, se tem cabimento uma coisa dessa. Então, assim, a gente está sendo invadida cada vez mais, né, pela indicação incorreta desses produtos, principalmente na internet. Não faz sentido uma pessoa com 22 anos usando derivados de retinoides aí, gente, pelo amor de Deus. Aí depois não querem ter problema. Então, e isso os estudos mostram aqui para nós, né, essas evidências que eu trouxe para vocês. Mistura de ácidos, retinoides e vitamina C. Vitamina C também está. Isso aqui eu expliquei muito na imersão de peelings químicos para vocês sobre a nossa vitamina C. Já tivemos lives aqui nos nossos cafés sobre vitamina C também, o porquê que ela sensibiliza aí, beleza? E rotinas, olha o que traz aí as evidências, que lindo, né? Depois as haters choram aí, acham que eu inventei as coisas, olha aqui, ó. Rotinas sem critério fisiológico. Isso aqui é até música para os meus ouvidos. Rotina skincare sem critério fisiológico. Isso aqui para mim é música para os meus ouvidos, tá? O que isso causa na nossa pele aí, ó? Passando rapidão para vocês aqui, que já quase estamos estourando o nosso horário, tá? Redução de ceramidas, alteração do nosso manto hidrolipídico, aumento de perda de água transepidérmica, por isso o eritema, por isso a sensibilidade, por isso a dermatite, tá bom? Aqui, ó, paciente auditada de TikTok. Ou avaliadas pelo chat, né? Ah, eu fiz uma consulta no chat. Ah, eu amo receber pacientes que se consultaram no chat ou que foram por indicações do TikTok. Olha, olha, vai, vou te contar, hein? Buenas, e aí que a gente tem vários. O que pode acontecer, né? Rosácea, né? A gente pode ter uma rosácea. Muitas pessoas, elas estão causando, de tanto elas causarem um eritema, esse aumento de vasodilatação, elas podem desencadear uma rosácea, uma dermatite, uma sensibilidade, uma alergia, uma acne cosmética muito mais severa. Aí você vai perguntar para aquela pessoa, há quanto tempo você está com essa disfunção dermatológica na pele? Faz 1, 2, 3 meses? Ah, faz uns 2 meses. Beleza, 2 meses. E aí você começa a cavocar o skincare dela ou os procedimentos estéticos que ela fez. O que você fez? Chegou a fazer o uso de antibióticos, medicamentos há mais de 2 meses? Esses produtos aqui, quando foi a primeira vez que você comprou, que você usou? E aí você começa a bater dados e aí ali mesmo ela, deve ser do produto. Eu disse, pois então, menina, é do produto, tá? Aqui, ó, produtos, né, que dizem ser naturais, veganos ali muitas vezes, tá? É muitas vezes onde tá escondidinho aquela substância tenebrosa ali, tá? Não é porque o cosmético traz muitas vezes ali alguns selos, tô sem nenhum de selos aqui, ó. Deixa eu ver se esse tem. Não. Não é porque o cosmético traz alguns principais selos ali, tá bom? Que ele não tem substâncias polêmicas, tá? Tem que saber ler, não tem para onde fugir. Se você quer trabalhar com personalização cosmética e prescrição cosmética aí, tem que saber. Porque senão você é igual uma nutricionista que não entende de alimento, tá lá te prescrevendo um monte de baboseira, tá? O problema nunca é o produto, tá bom? E sim a estratégia fisiológica que você vai implementar aquele produto. Qual é a rotina? Qual é a estratégia que você vai estar utilizando ali, tá? Inclusive, recentemente eu compartilhei com vocês, também silenciando aí os haters, né? Que eu só entregava resultados com produtos magistrais, como se fosse fácil, né? Fácil entregar um resultado com produto magistral. Aí eu falei, eu atendi uma paciente de consulta presencial que ela tinha excelentes produtos, tá bom? Eu apenas acrescentei acho que uma máscara para ela, eu vou postar hoje para vocês nos stories ali. E nós recuperamos 100% a pele dela com os próprios produtos dela, apenas encaixando em que momento, por quanto tempo, como que vai ser o modo de uso, tá bom? Buenas, meus amores. Então, esses são os pontos principais para vocês aqui. Eu vou fazer um compilado de todos esses de todas essas 5 evidências científicas aqui e colocar para dentro dos cursos para vocês lá, já com o nome dos princípios ativos, dos componentes químicos, na verdade, que você encontra de uma forma mais polêmica aí, tá bom? O ponto é, daqui para frente, pessoal, isso também pode ser, não é uma grande novidade, eu acredito para vocês, tá? Mas nós já estamos vendo tudo que é excesso, uma hora tende, né, a
a voltar para o que era normal. Nós passamos por uma fase dos procedimentos estéticos, tudo over, muito, né? Maxi, uma boca muito grande, o contorno do rosto muito mais, tudo over, maxi, muito, muito, né? E aí o mercado passa por isso, em seguida ele volta para a naturalidade, para a normalidade. E isso acontece também no mercado cosmético. Quando nós vemos excesso, e nós ainda estamos, tá? Nós ainda estamos passando por esse excesso de ácidos, excesso de agressão, excesso de produtos adstringentes, produtos que rompem barreira, excesso de muito, tudo isso, ok? Nós estamos, metade desse ano em diante, eu acredito que a gente vai ter inclusive nos congressos que saíram, nos últimos congressos fora, saiu muito isso, né? Produtos com reparação de barreira, de nutrição, de hidratação, de reposição e não tanto de agressão. Isso vai chegar aqui no Brasil, por isso que eu falei para vocês, metade, né, final do ano, e nós vamos ver esse comportamento do mercado de menos agressão, mais produtos reparadores e regeneradores, estão a entrada aí dos peptídeos, exossomos, né, PDRN, então a gente já está vendo essa entrada desses princípios ativos que preconizam essa regeneração cutânea e não tanto agressão, tá bom? Coisas que eu falo aqui para vocês há quanto tempo? E as alunas já sabem também, né? Mas é bom a gente ver esse caminho do mercado, como acontece e acompanhar isso, tá bom? A Rê colocou aqui, ó, naturalidade nunca sai de moda e o básico bem feito também não. Exatamente, né? Nós temos hoje aí como programar uma rotina de skincare com 3 produtos, né? Um sabonete, um bom hidratante, um fotoprotetor quando precisar, certo? Buenas, bom dia. Chat e TikTok é o auge. Não, é o auge, né? Tudo é o chat. Esses dias eu atendi uma paciente que ela colocou, né? Ela trouxe os examezinhos dela e toda a rotina skincare dela, e ela já tinha se consultado com o chat. Quase que eu perguntei, né? Por que você pagou a consulta então se você já foi no chat? Aí eu comecei a analisar e ela disse, não, mas é que o chat falou tal coisa. Eu disse, não, mas é que olha só, a gente precisa compreender que o ponto X, P, T, O, eu provei para ela que nem tudo o chat sabe, porque isso também requer prática clínica e individualidade de cada tratamento, né? Ele tem ali um compilado de informações gerais, mas nada vence a prática clínica, né? Buenas, meus amores! Essa foi o nosso café de hoje, tá bom? Risco químico. Falou sobre. Anotei aqui crianças e não falei para vocês. Ó, nós temos 4 minutinhos. Eu vou falar sobre as crianças e o uso de produtos skincare aí, tá bom? Por que que esse aumento já está chegando nas crianças também? Eu tenho pacientes que eu nem deveria ter. Eu nem deveria ter pacientes de 10 anos. Eu nem deveria ter pacientes de 10 anos. Isso para mim é um cúmulo do absurdo. E aí o que acontece? Eu trago a consciência para a mãe, porque a criança não tem culpa. E sim, 10 anos é criança, tá bom? 10 anos não deveria estar utilizando maquiagens pesadas, produtos intensos de rotina e skincare. Eu tenho uma afilhada que ela tem 6 anos e ela é louca, apaixonada por produto cosmético. Pois esses dias a gente foi no aniversário, ela me levou o frasco do produto, dizendo que o produto dela tinha terminado. Olha o absurdo. Mas durou bastante, né? Eu dei para ela faz muitos meses um produtinho douradinho que eu coloquei só aveia coloidal ali, sem fragrância, sem nada, só a aveinha coloidal para ela. E eu falei assim, 1 grãozinho de feijão em todo o rosto. E aí terminou o produtinho dela e ela veio, né? Aí terminou o meu produto. Então eu vejo isso porque eu tenho isso com a minha afilhada. E o que acontece? Isso é muito estímulo das redes sociais. As pessoas indicando que não deveriam, as crianças gravando conteúdos que não deveriam estar gravando. Gente, uma criança de 10 anos, desculpa as mães que liberam isso, eu não tenho filho, posso estar aqui, ó, jogando guspe pra cima pra cair na testa, mas não deveriam estar ensinando rotina de maquiagem e skincare. Uma criança de 10 anos tem tanta coisa para ela ensinar de criança. Vai fazer qualquer coisa, entendeu? Agora, 10 anos não é o momento. Por quê? Porque isso está gerando uma sensibilidade cosmética na pele. Uma criança, ela tem uma pele, uma espessura. É tudo diferente numa pele infantil, gente. Tudo é diferente. As estruturas ainda são diferentes. A imunidade daquele tecido, a microbiota daquele... É tudo diferente naquela pele. Aí pensem vocês, uma pele de uma criança de 10 anos, fininha, sensível, que ainda está em formação, desenvolvimento, recebendo uma rotina de 10, 15 produtos, que é uma rotina de maquiagem. Gente, pelo amor de Deus! Então falta um pouco de consciência das mães em relação a isso. Posso receber toda a pedra possível aqui agora, tá bom? Mas isso não é uma opinião, isso é o que nós estamos recebendo clinicamente em consultório, como eu acabei de mostrar para vocês as evidências científicas aqui, que mais de 30% das consultas dermatológicas são em relação à sensibilidade e dermatite no Brasil.
Isso não são vozes da minha cabeça, são evidências científicas e o que eu estou também recebendo clinicamente. Eu não deveria estar atendendo esse tipo de paciente. E aí vai adiantar eu explicar para a criança que não é para ela utilizar produtos cosméticos? Claro que não, eu tenho que falar para a mãe dela. Olha, produto cosmético é a composição, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é tudo a composição do produto cosmético. Tudo isso aqui são componentes químicos. Isso aqui é produto químico, tá bom? Que você está colocando na pele da sua filha. Então a consciência ela tem que vir para os pais. A criança ela só vai replicar muitas vezes o que ela está vendo ou dos pais ou da internet. E hoje tem muito da internet, gente, principalmente na rede vizinha. E aí, claro, né, o meu algoritmo, ele é dali 90% é estética, produto cosmético, maquiagem, etc. Só aparece isso pra mim, mas é toda hora uma resenha de um produto diferente, toda hora. Acho maravilhoso, a gente conhece muitos produtos, mas para pessoas adultas, para criança não, tá bom? E aí a gente vem lá, produtos infantis, não existe. Vai ter lá da Mustela, de algumas marcas específicas para criança. Agora, produto cosmético infantil, para quê? Qual a necessidade? Ah, um hidratantezinho corporal ali 1, 2 vezes na semana, ok. Agora, uma rotina skincare para uma criança de 10 anos? Que papo é esse? Ai, eu fico assim, olha. Ai, gente, me perco as estribeiras e a paciência, tá bom? Então, a consciência, ela tem que vir para os pais, tá bom? Tudo que nós falamos sobre risco químico, componente cosmético, isso as crianças estão sendo expostas muito pelos conteúdos também, e isso tende a aumentar. Se vocês colocarem uma projeção, inclusive eu dei uma palestra em 2022, 23, eu dei uma palestra onde eu coloquei ali os dados, né, projeções. A gente faz, devido aos dados que nós temos hoje, nós fazemos uma projeção de como que vai estar daqui a 5, 10 anos, né? Tudo isso que nós estamos vendo aqui, que hoje é 30%, que são os top, gente, isso daqui vai virar 50, 60, 70% daqui a 3, 4 anos. Podem escrever, eu estou falando para vocês. Ao mesmo tempo que cresce mídia social, que cresce indústria cosmética, vai crescer também todas as disfunções dermatológicas. Todas, tá bom? Buenas, hoje fomos longe, hein? Fomos longe aqui, quase que me passei do horário. Eu tenho horário, eu já devia ter desligado aqui com vocês, tá? Mas senão a gente vai infinito e além, né? Amores, eu quero sugestões de vocês para os nossos próximos cafés. O tema de hoje a gente definiu na segunda-feira, né? Me mandem tópicos no meu direct. Eu vou abrir uma caixinha para vocês colocarem tópicos ali, sugestões de café, convidados, tá bom? Convidados aí também para os nossos cafés das Sabidonas. Que vocês tenham uma sexta-feira abençoada, iluminada, muito próspera. Que os bons anjos coloquem a mão sobre vocês, sobre a família de vocês. E que eles abram todas as portas das possibilidades, das oportunidades. Hoje e sempre é o que eu desejo pra mim, é o que eu desejo pra você, tá bom? Amores, até segunda-feira. Beijo pra vocês. Preciso sair voando.